Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós iremos para a nossa terceira aula, né? Que é sobre problemas de valores de contorno. E nessa aula, a primeira coisa que a gente vai estudar é o método das imagens. E aí, o que diz o método das imagens? Então, um sistema de condutores pode estar sujeito a valores de contorno. Por exemplo, um condutor pode estar aterrado. Ou seja, né, ele estará num potencial fixo. Dizer que ele está aterrado já é dizer isso, né? Que ele está num potencial fixo igual a zero. Então isso que significa dizer que um condutor está aterrado, né? Quer dizer que ele está num potencial fixo igual a zero. A gente já falou disso, né? Então, isso aí é uma condição de contorno, né? Você está fixando ali o valor do potencial numa determinada curva, né? Num determinado contorno, uma determinada fronteira, né? Entre meios. Geralmente uma fronteira que delimita o meio onde você está analisando e o meio exterior onde você não está analisando, né? O que é um problema de valor de contorno? Então, um problema de valor de contorno. Um problema de valor de contorno é uma equação para a gente, é o que a gente vai analisar aqui, né? Uma equação de Laplace, é isso que a gente vai estudar, né? Ou Poisson, mas na verdade pode ser qualquer equação diferencial, integral ou íntegro diferencial, né? Ou seja, uma equação, no nosso caso são duas equações diferenciais, né? Equações diferenciais parciais. Equação de Laplace ou equação de Poisson. Depois a gente vai falar melhor sobre, rapidamente, né, que não é um curso de equações diferenciais. E vamos falar bem por alto também. Sujeita a contornos com valores especificados. Então, lá sei, eu vou resolver a equação de Laplace ou Poisson dentro de um paralelepípedo. Então, as paredes do paralelepípedo, eu digo, o potencial nessa parede vale tanto, o potencial nessa parede vale tanto, o potencial nessa parede vale tanto. Então, isso são condições de contorno.
né? Você pode definir os potenciais ou as derivadas normais, né? Certo? Então, geralmente é isso, né? Você tem uma região aqui que você vai analisar, digamos aqui isso aqui, e aí o contorno é essa linha aqui, né? Então você tem uma região aqui onde você vai analisar, e aqui no contorno você pode especificar, né? Aqui eu posso especificar, dizer, o potencial aqui vale 0. Ou eu posso vir aqui nessa parede e dizer que a derivada aqui é a direção normal, né? Eu digo que a derivada do potencial nessa parede aqui, derivada normal do potencial é igual a 0, né? Então, um exemplo. Então é isso. Essa linha aqui, ó, que delimita a região onde a gente está fazendo a análise, é o que a gente chama de contorno. Aqui que a gente vai resolver a equação diferencial, né? E as condições de contorno são os valores especificados, como ele fala aqui, ó, especificados. Eu vou especificar o valor. Eu vou dizer que o potencial nessa parede é 0, ou vou pegar uma parede que diz que a derivada normal do potencial, a derivada da direção normal do potencial é igual a 0, né? Essa condição aqui é chamada condição de Dirichlet, e essa equação aqui é conhecida como condição de contorno de Neumann. Depois a gente vai falar melhor sobre isso mais para frente. Ok. Para sistemas suficientemente simples, podemos usar o método das imagens, tá? Então, para sistemas suficientemente simples, podemos usar o método das imagens. Então, vamos aqui agora ver um exemplo. Então, geralmente o primeiro exemplo que todo livro resolve é o que a gente vai fazer aqui, né? Eu tenho um plano, né? Um plano condutor. Então, isso aqui é um plano condutor. Eu tenho aqui uma carga na parte de cima desse plano condutor. Então, a parte de cima do plano condutor é a região onde eu vou resolver a equação diferencial. E esse ponto está a uma distância d do plano. Ok? E o potencial nesse plano condutor, obviamente, é igual a 0. Ou seja, esse plano aqui, ele está aterrado. Então você percebe que eu tenho toda essa região do plano onde eu fiz o quê? Eu especifiquei o valor, né? Então esse plano aqui é o contorno, né? Porque a região é a parte de cima e ela é limitada por esse plano. Então o plano é que está limitando, o que limita, né? Que separa essa região aqui que eu estou analisando da outra que não estou analisando aqui, é o que a gente chama de um contorno. Nesse contorno eu vou especificar ou a derivada normal, que seria a condição de Neumann, ou vou especificar o valor do potencial, que é chamada condição de Dirichlet. Então, nesse caso aqui, ao usar um plano condutor aterrado, eu estou usando uma condição de Dirichlet, né? Isso aqui é uma condição de Dirichlet.
Chile, eu acho que é assim que escreve. Na verdade não tem é só isso aqui, né? Que condição de Dirichlet, não tem o E aqui. E é isso. Então isso aqui é uma condição de Dirichlet, porque eu estou especificando o valor do potencial. Se eu especificasse no contorno, né? Na fronteira entre a região que eu estou analisando e a região de fora, se eu estivesse especificando a derivada normal do potencial, seria uma condição de Neumann, mas aqui é uma condição de Dirichlet. Então é um problema de valor de contorno, né? Também conhecido como BVP, né? Mais conhecido pela sigla BVP. Ok, vamos aqui observar algumas coisas, né? Então, inicialmente, a gente tem o seguinte, ó, quando eu tenho o plano, vou fazer uma sequência aqui, ó, tem plano, coloco uma carga. Vamos supor que essa carga é positiva, né? A análise, se eu trocar o sinal depois, aí vão trocar todos os sinais, então não importa. Vamos considerar como positivo para a gente poder enxergar melhor, né? O que a gente está fazendo. A condição de contorno é esse plano. Eu estou olhando o plano de lado aqui, ó, então eu só vejo uma linhazinha, mas é um plano, é como se fosse olhando uma folha de papel de lado, né? Então, essa carga aqui, ela vai fazer uma eletrização por indução, né? Então a carga positiva, ela vai atrair as cargas negativas e vai repelir as cargas positivas. Então ela, né? Só que a gente já viu isso no processo de eletrização por indução. Esse aqui continua neutro, né? Apenas ocorre a separação das cargas, né? Então a presença de Q separa cargas, né? Na verdade, os elétrons livres são atraídos aqui para cima, né? E aí na parte de baixo fica com falta de elétrons livres, por isso que fica positivo, né? Mas em outras palavras, ele separa as cargas, separa dessa maneira, né? Ele atrai os elétrons livres e a outra região fica com carência de elétrons livres. Então a presença de Q separa as cargas no condutor. Ok, segunda coisa que acontece, aí eu vou pegar isso daqui, lembra da eletrização por indução, né? Então aí ele induziu cargas, né? Tenho cargas induzidas, mas o que tem carga induzida? Não tem nada a ver. Agora, se eu aterrar esse condutor, o que vai acontecer? Eu vou ter, se eu aterro o condutor, eu vou ter aqui o fluxo de cargas negativas, né? Ele vai atrair cargas negativas desse lado aqui. Então, essas cargas negativas que ele vai atrair, vai começar a cancelar essas cargas. Então, no final, que a gente vai ter, ele cancela todas essas cargas. E aí, no final, ele fica eletrizado negativamente, né? Se eu cortar isso daqui, aí ele fica negativo, posso até afastar essa carga. Isso que a gente chama de eletrização por indução, né? Então eu tenho cargas induzidas e depois eu aterro e elimino as cargas de mesmo sinal da carga indutora, né? E o condutor fica com a carga, fica induzido com a carga contrária à carga indutora. Mas não é o caso, que a gente não vai afastar essa carga não, a gente vai deixar ela aí, e aí a gente vai estudar um problema com o valor de contorno, onde contorno é isso aqui,
que vira aí uma condição de Dirichlet, né? Seja um condutor onde o potencial é igual a zero, né? E aqui o que a gente observa é que as linhas de campo, como ele é positivo, saem daqui e entram aqui, né? E elas entram de maneira o quê? Perpendicular, né? Porque lembra que no condutor as linhas de campo ficam perpendiculares, né? Então ela faz isso aqui, ela entra sempre perpendicular. Ok. Então vamos continuar o nosso estudo, né? E aí, se cortássemos, né, a ligação do aterramento e afastássemos aqui do plano, teríamos uma eletrização por indução. E agora sim nós podemos falar no método das imagens. O que é o método das imagens, afinal das contas? Então, método das imagens. Então, o método das imagens consiste em encontrar, né? Então, precisamos encontrar uma distribuição fictícia, é uma distribuição de carga, né? Fictícia que produza o mesmo potencial da condição de contorno. Em outras palavras, eu vou trocar a condição de contorno por uma distribuição de carga fictícia. Eu vou substituir a condição de contorno por uma distribuição de carga fictícia que produza o mesmo potencial. Ok? Então, basicamente, isso é o método das imagens. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, no nosso caso aqui, o potencial em Z igual a zero, né? A gente vai supor que aqui eu tenho um eixo Z, logo aqui esse plano é o plano Z igual a zero, ou seja, é o plano XY. Então, o potencial em Z igual a zero, devido a carga Q em Z igual a D, né? A carga Q, por sua vez, está na posição aqui, né? Z igual a D. E eu vou propor o seguinte, eu vou propor colocar uma outra carga Q' em
Z igual a menos D. Certo? Então, quem é esse potencial? Então, obviamente que esse potencial, né? Vamos pegar aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Então, eu tenho isso daqui, né? E só vou aumentar aqui para baixo. Então, aqui eu tenho uma carga Q' na posição menos D. Então, aqui é Z igual a menos D. Ok. E aí a gente quer saber quem vai ser a distribuição de potencial. Agora eu não tenho mais, né? Tira esse potencial zero daqui. Então eu tenho aqui uma carga aqui, né? Positiva aqui. E aqui é o Z igual a D. Bom, no Z0 eu vou ter um certo potencial, né? E esse potencial, ele vai depender, né, por questão de simetria, se eu pegar um ponto qualquer aqui do plano, por questões de simetria, ele vai depender só do ρ, né? Porque as outras componentes só vão do campo se cancelam. Então só vai depender, o potencial vai ser função de ρ, por questão de simetria, né? Então, se eu tiver um ponto qualquer, uma certa distância ρ sobre o plano, eu tenho um potencial que só depende aí desse ρ. Bom, a gente sabe que o potencial quem é? O potencial, ele é... Estou desde lá do ensino médio, né? A gente sabe que o potencial, ele é o quê? Primeiro que ele é linear. Então eu posso fazer a soma dos potenciais, vale o princípio da superposição, né? Então quer dizer que o potencial aí numa posição R qualquer, né? Vai ser o quê? Vai ser o potencial produzido pela carga Q mais o potencial produzido pela carga Q'. Então vou chamar aqui. Bom, quem é o potencial que uma carga... Então vai ser o potencial produzido pela carga Q, né? Assim. Mais o potencial produzido pela carga Q'. Qual é o potencial produzido por uma carga? A gente sabe que é o quê? Constante eletrostática, né? No SI. No SI. Constante eletrostática vezes a carga sobre quem? Sobre a distância, né? E quem é a distância aí? A distância daqui para cá é essa hipotenusa aqui. E quem é essa hipotenusa? É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então vai ser raiz de z ao quadrado mais d ao quadrado. E o outro vai ser a mesma coisa, idêntico, porque também vai ser o mesmo valor. A diferença é que vai ser a carga Q', né? Então, posso dizer que o potencial produzido num ponto sobre o plano vai ser isso aqui, né? Sobre mais isso aqui, que é o potencial devido ao princípio da superposição, né?
Agora, se eu faço no CGS, né? Se eu fizer no CGS, aí não tem essas constantes aqui, né? Então vamos fazer aqui no CGS. Então no CGS, no sistema CGS eu tenho, né, no sistema internacional eu tenho a constante aí, 1 sobre 4πy0. No CGS eu não tenho. Ok, qual a ideia que a gente pode ter para que... mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso como fazer o potencial em Z igual a zero igual a zero. É isso que a gente quer saber. Então o método das imagens, ele não, a gente vai considerar como se não existisse a fronteira, né? Como se não tivesse essa condição de contorno. A gente vai trocar a condição de contorno por uma carga-imagem. Então, quem é a imagem dessa carga? É isso aqui, ó. É como se isso aqui, como se esse condutor fosse um espelho. Só que quando a carga olha para o espelho, a imagem dela tem que ser negativa, né? Esse que a gente vai ver, ó. Então, a condição que a gente quer é isso aqui, né? Só que isso aqui equivale ao quê? Isso aqui equivale a gente ter o Q' igual a menos Q. Se eu faço Q' igual a menos Q, o potencial vai ser zero, né? Então vamos pegar a equação aqui, ó. O que acontece se eu fizer o Q' igual a menos Q? Vai ficar um menos aqui, né? E aí, o potencial em ρ, φ e z igual a zero vai ser igual ao quê? Vai ser igual a Q sobre, aqui vai ser zero, né? Então vai ficar raiz de 0 ao quadrado mais d ao quadrado. Na verdade aqui eu fiz tudo errado, né? Aqui era ρ, né? Não era z. O triângulo é esse aqui, é D. O triângulo que a gente tem é um triângulo assim, né? Esse triângulo aqui, ó. Aqui é a distância que a gente quer. Aqui é D, aqui é o ρ, né? Então, na verdade, que era ρ ao quadrado. Desculpa, deixa eu ajeitar aqui. Então, aqui, o que a gente quer não é... A gente quer mas sim, a gente quer em Z igual a zero. Agora sim, isso aqui tá certo. Em Z igual a zero. Então, aqui não é... Aqui é ρ. Aqui é ρ. Na verdade, esse potencial que a gente está calculando aqui é em Z igual a zero. Tá? Desculpa. Então, na verdade, aqui, isso aqui tudo já era. Esse aqui não vale para outros Z's, né? Isso aqui é só para Z igual a zero. Então, aqui é ρ, φ e Z igual a zero. Ok? Então, agora sim. Né? Obviamente que isso aqui não vale para qualquer... Né? Só vale quando eu estou em cima desse plano. Eu fiz o cálculo em cima desse plano, né? Se Z igual a zero. Então aqui vou agitar. Aqui é o φ é o φ em ρ, φ e Z igual a zero. Ok, então o que a gente quer é zerar ele aqui em Z igual a zero, né?
obviamente que os outros vão estar, posso ter qualquer valor de ρ e φ, né? Então, essa condição de contorno, aqui o potencial é igual a zero, equivale justamente a fazer isso daqui. Né? Então, desculpa, essa fórmula que a gente calculou aqui é exatamente sobre o plano, né? Ou seja, aqui em z igual a zero. Ok, então aí, agora sim, né? A gente vai ter, na verdade, essa linha já aqui, né? Opa. Né? Se eu faço o Q' igual a Q, automaticamente isso aqui é igual a zero. Então pronto, a gente provou que se eu coloco uma carga Q' igual a menos Q, isso equivale a zerar o potencial nesse plano aqui. E aí pronto, não ignoro isso, né? Ou seja, são duas coisas equivalentes na verdade, né? Ou seja, esse problema aqui ele equivale a esse problema aqui. E aqui eu posso tirar esse plano agora. Não preciso do plano mais. Ok? Então é isso. Então esse que é o método das imagens. Em vez de trabalhar com a condição de contorno, eu uso uma carga imagem menos que produz um efeito equivalente aqui na posição Z, né? Que é o que interessa. Na parte de baixo não tem nada a ver, porque essa parte de baixo nem é definida, né? Ok? Então, conclusão. Podemos substituir a condição de contorno Z0 igual a zero, que é aquele plano lá, né, condutor aterrado, pela distribuição de carga fictícia Q' igual a menos Q em Z igual a menos D. Dizemos que Q' é a imagem de Q. É como se isso aqui fosse um espelho, né? Só que quando ele reflete com o sinal trocado. E o que é interessante também notar, né? A solução é válida apenas em Z maior do que zero, né?
maior do que ou igual a zero. Pois não podemos esquecer que Q' igual a menos Q é apenas um truque matemático. E a imagem não tem existência física, tá? Então, quando você usa o método das imagens, você tem que ver que vai ter uma parte da solução que não é física, é só a solução matemática, mas ela não é, né? Porque a carga realmente não existe. Essa parte de baixo aqui, ela vai dar uma solução, mas essa solução não é a solução correta, porque o verdadeiro problema é esse aqui, ó. E não tem carga nenhuma aqui embaixo, ok? Ok, né? Então aquela hora a gente fiz errado lá, nem percebi. Fiz o que a gente calculou aquela hora foi só o potencial no plano, né? Embora o plano não precisa mais, a gente não precisa mais colocar o plano, eu vou desenhar assim mesmo, ok? Então o que a gente vai ter é então eu tenho aqui é só a origem, né? Tem aqui uma carga aqui, que tem uma distância D. Eu tenho aqui a carga Q, e aí eu tenho uma distância aqui D, e aqui eu tenho a carga menos Q. Se eu considerar um ponto qualquer, né? Um ponto qualquer, né? Agora não tem que ser a parte de cima, né? Que é a única parte que me interessa aqui. C maior do que ou igual a zero. Então, nessa região, eu vou ter uma distância aqui entre a carga verdadeira, né? E o ponto onde eu quero calcular o meu potencial. Então, vou chamar aqui de Rzinho. Não significa a posição do ponto ainda, tá? Esse Rzinho, eu estou fazendo um abuso de notação aqui, né? Esse Rzinho significa a distância do Q ao ponto onde eu estou calculando o potencial. Eu vou chamar de R' a distância do Qzinho da imagem até o ponto. Está tudo torto aqui, mas faz de conta que não está, eu não consigo desenhar, né? Bom, obviamente que eu posso projetar esse ponto aqui, medir a distância dele até, né? Sempre essa distância forma 90 graus, a distância com o eixo Z. Essa distância com o eixo Z de qualquer ponto é o que a gente chama de ρ, né? O ρ é a distância de um ponto qualquer até o eixo Z, né? É aquela distância formando 90 graus. Essa é a definição, né, do ρ. Então, se as duas têm coordenadas cilíndricas, a gente já falou sobre isso. Então, a gente vê que forma um triângulo aqui, ó. Então, desse triângulo formado, a gente pode observar facilmente que essa distância R aí
ela vai ser o quê? Essa distância R vai ser a raiz de... Ela é hipotenusa, né? Que é hipotenusa? É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cateto aqui é a distância, né, do ponto que a gente está medindo, que está observando o potencial até o eixo Z, que é a própria definição do ρ. E esse cateto aqui é o Z, né, porque esse cara aqui, ele é função de quê? Ele é função de um ρ, de um φ, o ρ esse aqui, né? De um φ e de um Z. Então é a altura dele. Se eu pegar aqui a altura dele menos a distância dele para a origem, que é o D, eu tenho aqui o quê? Z menos D. Ok? Naquela hora eu fiz errado lá, né? Porque lá o ponto estava onde? Ele estava em cima do eixo, né? Em cima do plano, desculpa. Então o Z aqui era 0, por isso que dava D ao quadrado. Esse aqui é o mais geral, né? Aquele lá era quando o Z era 0, que dava D ao quadrado. Bom, o outro vai ser bem parecido, né? O R' vai ser quem? Se raiz quadrada, aí vai ser a mesma coisa. Rho ao quadrado, né? Já vai ser esse triângulo aqui, ó. Né? Esse triângulozão maior, o que ele vai ser? A hipotenusa vai ser a hipotenusa de Rho ao quadrado mais esse catetão aqui, ó. Né? E quem é esse cateto? Essa distância aqui, Z, menos... Agora não, menos não, né? Mais essa distância D. Então ele vai ser Z mais D ao quadrado. E aí o potencial, nesse caso, aí em ρ, φ e Z, né? Agora o Z não é mais igual a 0, é o Z geral, né? Claro, né? Tô meio dormindo aqui, ainda fiz. Agora sim, vai ser o quê? No CGS, né? Vai ser o quê? Vai ser Q sobre R. E quem é esse R, né? Quem é a carga pela distância, o potencial num ponto é a carga pela distância desse ponto até a carga que gera o potencial. Então vai ser raiz de ρ ao quadrado mais Z menos D ao quadrado. Ok. E aí, menos, né? Porque a carga é negativa, que para essa carga aqui, dividido pela distância da carga que gera o potencial até o ponto onde eu meço esse potencial. Então vai dar raiz de ρ ao quadrado mais Z mais D ao quadrado. E agora a gente pode calcular o campo elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Só que o gradiente em coordenadas cilíndricas, ele vai ser ρ chapéu, derivada com relação a ρ, mais φ chapéu, 1 sobre ρ, derivada com relação a φ, mais Z chapéu, derivada com relação a Z. Só que a gente observa que o potencial, ele é função apenas de ρ e Z. Ele não é função de φ. Então isso aqui não vai precisar.
Então posso dizer que o campo elétrico é igual a menos ρ derivada com relação a ρ mais Z derivada com relação a Z desse potencial. Eu vou espremer isso aqui para poder dar tudo aqui numa linha. Ok, então a gente vai ter que o campo elétrico, ele vai ser fazendo primeiro essa derivada aqui, né? Com relação a ρ. Então eu tenho menos ρ chapéu. Antes de fazer a derivada, né, a gente pode reescrever esses caras, né? Vamos reescrever aqui. Bom, primeira coisa que eu posso tirar essa carga em evidência, né? Posso tirar essa carga em evidência. Então aqui ficaria menos que. Então aqui daria 1, é isso que eu posso passar para cima, né? E aí ele passa elevado a menos meio. O outro vai ser a mesma coisa, né? Só que em vez de menos vai ser mais. Em vez de menos vai ser mais. Ok, então eu vou derivar agora com relação a ρ, né? Então vamos fazer a derivada com relação a ρ. Então, derivando com relação a ρ, o que a gente vai ter? Vai passar esse menos meio, né? Então fica menos meio ρ ao quadrado mais Z menos D ao quadrado. Aí fica menos meio menos 1 dá menos 3 sobre 2. Multiplicado pela derivada do argumento. Derivando com relação a ρ, dá 2ρ. Ok? O outro vai dar a mesma coisa, né? O outro vai dar a mesma coisa. A diferença é que quando eu derivar esse aqui, vai passar multiplicando aqui, vai ficar menos com menos mais, né? E aqui, em vez de menos, fica mais, mas o resto é tudo igual. Então, vou espremer isso aqui um pouco. Colocar aqui vezes 2ρ. Eu vou copiar isso aqui e aí vai ficar mais, né? Então a única coisa que muda é que vai ficar mais e mais, mais e mais. O resto fica exatamente igual, ok? E aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2, né? Cortar esse 2 com esse 2 aqui. E
a gente pode fazer a derivada com relação a z, que vai dar exatamente a mesma coisa, né? Vai dar exatamente a mesma coisa quando eu derivar em relação a z, né? Então, vou copiar aqui, ó. O que vai mudar quando eu derivar em relação a z? Quando eu derivar com relação a z, o que vai mudar é que aqui vai ser z, né? E, além disso, aqui não vai ser ρ, né? Porque quando eu derivar aqui, eu vou derivar em relação a z. Mas o resto não muda. E como eu vou derivar com relação a z, o que vai acontecer? Como eu vou derivar com relação a z, aqui, na verdade, vai ser z menos d, né? Z menos d. Derivando isso aqui com relação, dá 2z menos d. Derivando em relação a z, né? Aqui é a mesma coisa, né? A única diferença é quando derivar isso aqui, eu vou derivar em relação a z. Então vai dar z mais d. Só isso que muda. O resto é tudo igual. Ok? Mas a nossa análise, ela é toda feita no z aqui maior do que 0, né? E o que vai interessar para a gente aqui é encontrar quem é o z em 0, né? Quem é o z em 0? Então a gente quer saber vou colocar aqui, ó. Quem é o campo elétrico em z, quando o z tende a 0 mais, né? Ou seja, por cima, né? Porque em 0 menos não é definido, tá? Só em 0 mais, só acima do plano. Então, nesse caso, quando o z é 0, a gente vai ter que aqui vai ficar d ao quadrado, né? Aqui já não tem mais isso, né? Aqui já não tem mais. Aqui já eliminou isso, já eliminou isso aqui. E aqui não tem z, então vai ficar d ao quadrado. Como aquela hora. E aí, esse aqui é igual, exatamente igual a isso aqui. Só trocando o sinal. Então eles vão se cancelar. Será que o outro se cancela também? Que não vai ter mais isso. 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 Só que agora o z é igual a 0. Então aqui é menos d. Então menos d, com esse menos daqui, dá mais d. E aqui vai ficar d também, só que positivo. Então esses aí não se cancelam, né? Então, em 0, o que a gente vai ter? A gente não tem mais isso daqui, né? E aí sobra só o seguinte, ó, menos 2Q, né? Porque esse aqui vai somar, vai dar 2 vezes um deles, D, o Z chapéu. Isso aqui eu posso jogar para baixo, né? Quando eu jogar para baixo, vai ficar ρ ao quadrado mais... Opa, aqui faltou tirar o... Vai ficar d ao quadrado também, né?
Aqui D ao quadrado também. D ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Tudo isso aqui de baixo é o que está aqui em cima, né? Então a gente chega nessa expressão para o campo elétrico aí na fronteira, né? Percebe que exatamente como ele tem que ser, né? Ele é perpendicular à fronteira, né? O campo, ele é perpendicular à fronteira. Ok, a gente sabe que nesse caso a gente tem uma descontinuidade, né? Porque o que a gente vai ter no final das contas? O campo elétrico, eu vou ter o campo elétrico em cima, né? Mas o campo elétrico embaixo vai ser igual a zero. Então, a gente pode calcular essa descontinuidade, né? Então, há uma descontinuidade, né? No condutor. Tá aqui o condutor, então eu vou ter aqui em cima, né? Vou chamar de meio 1. A gente vai ter um campo elétrico, né, no sentido negativo aqui, então o campo elétrico está para baixo aqui, né? E esse campo elétrico em cima é o E1, e embaixo, esse mesmo ponto, né? Ponto 0, aqui em Rho, Φ, Z0, 0 mais, né? E eu tenho um campo aqui em Rho, Φ, mesmo Rho, mesmo Φ, e no Z igual a 0 menos. Ele vai ser 0. Então tem uma descontinuidade do campo, né? Ok. Aqui é cargas negativas, né? É por isso que tem um campo entrando aí. Embaixo, né, tá aterrado, não tem carga nenhuma, né? Então aqui não tem campo nenhum. Ok. E a gente viu que tem uma fórmula que diz o seguinte: o vetor normal, né, é 1 menos E2 é igual a 4 π sigma. A gente já viu essa fórmula, né? Ou seja, a descontinuidade do campo normal, ele é proporcional à densidade de carga no plano de separação, na superfície que separa os meios, né? Então a gente vai ver essa fórmula, né? Então a componente tangencial, ela sempre é contínua, e a componente normal, ela tem uma descontinuidade. E a descontinuidade né, campo elétrico, né, não confundir com o campo magnético, né? O campo magnético já é o contrário, a gente vai estudar depois, né? No campo elétrico, a componente tangencial sempre é contínua quando eu saio de um meio e vou para o outro. Sempre. Agora, a componente normal do campo elétrico, quando eu estou no meio e vou para o outro, ela tem uma descontinuidade. E essa descontinuidade é exatamente a densidade de carga na superfície entre os meios. Se eu não tiver carga na superfície entre os meios, a componente normal não apresentará descontinuidade, certo? Porque a descontinuidade da componente normal do campo elétrico, quando eu vou de um meio para o outro, é exatamente a densidade, está relacionado com a densidade de carga na superfície desse meio. Então aqui o vetor normal é Z, obviamente. A gente acabou de calcular o campo elétrico aqui
logo em cima, né, ele vale isso daqui. Então vamos copiar aqui. Copiei. E aqui eu vou colar. E aqui né, eu vou colocar menos 0. Você nem precisaria, né? 4π sigma. Esse aqui é 0. Então fica z, escalar z igual a 1. Eu tenho menos 2qd sobre ρ ao quadrado mais d ao quadrado a 3 sobre 2 é igual a 4π sigma. Então a densidade de carga é igual, aqui eu posso simplificar, né? Vai dar 2 e passa esse 2π dividindo. Então vai ficar menos qd sobre 2π ρ ao quadrado mais d ao quadrado. Aqui já posso colocar aqui assim, né? E 3 sobre 2, ok? Então a gente tem aí colocar os parênteses, né, em vez de colocar colchete. Ok. Então percebe que essa densidade de carga ela é negativa, né? Porque a carga que está lá na superfície é uma densidade de carga negativa, né? Ok? Porque a carga que está lá é negativa. Então, certinho. E aí a gente e a gente vai continuar no outro vídeo, porque já ficou muito longo, tá? A gente termina esse problema aí de método das imagens. Então, depois eu mando outro vídeo aí.